tô com essa mesa cheia de coisas pra mostrar pra vocês, porque eu resolvi fazer um videozinho que muita gente me pede, já tem bastante tempo inclusive, e eu fiquei enrolando e não fiz, que é pra que serve cada tipo de linha, por que eu faço esse aqui com essa linha, esse aqui com essa linha, o arco-íris com outra linha, o hang plant com outra linha, enfim, vamos entender o porquê que a gente escolhe cada linha, tá bom? Vou trazer aqui pra vocês o exemplo de cada linha pra gente conversar um pouquinho sobre isso, porque é muito comum, né, que as pessoas repliquem algum tutorial que viu na internet, mas me fala assim, não ficou igual, não entendo e tal, por que ficou diferente? Porque muitas vezes um trabalho que você precisa, por exemplo, como esse, usar o cordão de algodão, você usa um barbante, que é que eu faço a folha. E realmente não vai ficar igual, pode ficar com um aspecto um pouco similar, com um desenho um pouco similar, mas não fica igual. Então, vamos lá, né? Vamos começar com... Deixa eu ver o que. Vamos começar com o famoso barbante 24 fios, que é esse aqui. Ele existe em diversas cores, tem diversos fabricantes, espesso, Aline, barbante artesã, enfim, muitos. Esse aqui é um da espesso, da Euroroma, né? É o espesso da Euroroma de 24 fios. E vamos lá, para que serve esse barbante? Como que a gente usa? Qual a melhor maneira que a gente pode usar ele? Vamos lá, vamos começar do começo. Que é o porquê que esse barbante se chama 24 fios, né? Pode parecer óbvio para muita gente, mas no começo não é óbvio para ninguém. Ele é chamado de 24 fios porque você percebe aqui que isso aqui é uma série de barbantes torcidos, né? E ele se chama 24 fios porque se eu abrir aqui, ó, e cortar todos esses aqui, você percebe que aqui, ó, existem. Não vou contar aqui pra vocês, né? Mas vocês percebem que existem aqui dentro 24 fios pequenininhos que estão todos enroladinhos formando este fio maior aqui. Por isso que ele é chamado de 24 fios. Existe de 36, de 48, de menores inclusive, de 6, 8, 12 fios, enfim. Existem de diversas espessuras, né? Esse aqui acaba que é o mais utilizado no macramê. E é um barbante ótimo, é um barbante ecológico, é um barbante com diversas cores. É muito fácil e muito barato de trabalhar com ele, principalmente no começo, que a gente fica com dó, né, de gastar material. Então, é muito comum que a gente utilize principalmente esse barbante no início, por ser um rolo razoavelmente barato, ele tá na casa dos 30 e poucos reais, e ele vem 254 metros, se eu não me engano. 1 quilo, né, praticamente. Esse aqui já tá usado, mas aproximadamente 1 quilo. Pra que eu gosto de usar esse barbante? Eu gosto muito de fazer porta-copos com ele, o vídeo aqui no canal que vocês adoram, do porta-copos, eu faço com esse barbante espesso, 24 fios, né, esse daqui, exatamente esse daqui, né, só vai mudando as cores. Outra coisa que eu adoro usar e fazer com esse fio, que são as folhas, ó, esse aqui já é uma folha que estava guardadinha já ali há um tempo, nem tá na sua melhor forma, mas vocês percebem, né? Por que eu gosto de usar o 24 fios para fazer folhas, né, no geral? Porque ele me permite, né, como ele é esse emaranhadinho de fio aqui, ó, ele me permite pentear esses fios todinhos, de forma que eu consigo fazer essa folha, né? Essa aqui é uma folha bem grande, mas eu tenho de diversos tamanhos, enfim. E ela é ótima para isso. Então, porta-copos, suplar, né, que é uma coisa que a gente bota o prato em cima, né, que a gente faz grandão, é ótimo fazer com esse. Por quê? Por ele ser mais econômico. Geralmente, um rolo de espesso eu faço 2 suplás, então fica num custo médio aí de 15, 20 reais, dependendo de quanto você
você comprou o seu rolo, fora sua mão de obra, claro. Então, é ótimo, econômico, por tudo isso. Ó, essa outra bolsinha aqui, inclusive, eu fiz com o espesso rosa, que é uma porta-celular, tá vendo? Ó, que lindinho. Botei até minha etiquetinha aqui no fundo, com uma alcinha, né? Enfim, com um botãozinho aqui no começo, que é só pra gente carregar o celular, que eu adoro. Porque às vezes a gente sai de casa, né? E nem sempre a gente quer carregar aquela bolsa toda. Então, isso ajuda muito. Mas enfim, você percebe, ó, que o acabamento dele, esse aqui eu fiz um nozinho bem apertadinho. Mas por ele ser de barbante, né? Que é o material dele, ele solta um pouquinho uma peludinha, sabe? Não sei se vocês conseguem visualizar aqui assim. Vai soltando um pouquinho e é normal. Outro detalhe. Esse barbante, ele, com o tempo, né, obviamente, ele vai sujando e, consequentemente, encardindo um pouquinho, né, algumas partes. E esse é um material um pouco mais difícil de ser lavado, porque geralmente ele perde essa característica dele quando você molha. Fica um pouquinho mais inchadinho, mais bagunçadinho e vai perdendo esse aspecto dele. É um fio mais rústico, né, como vocês podem ver. Um fio muito bom. Eu não tenho muito do que reclamar do espesso, não. Só tirando essa partezinha aqui que vai soltando esses pelinhos. Principalmente se você for alérgica, inclusive, que você vai fazer folha, penas, enfim, use uma máscarazinha, porque solta muito fiapo de pelo, assim, e sobe no rosto, né? E você acaba respirando, tá? Esse é o barbante espesso. Então, vamos agora pro segundo tipo de fio, né? Falamos do barbante 24 fios e agora nós vamos para esse aqui, fio torcido de 3 milímetros. Esse é um fio que eu compro de umas lojas do Nordeste, tem algumas distribuidoras, tem algumas lojas, inclusive, no Instagram, enfim, que você consegue comprar. É um fio também com custo-benefício bom, você compra no quilo, o rolo tem 1 quilo. E ele é muito, muito bom. Ele tem 3 milímetros de espessura, ó, e ele tem como se fosse vários fiozinhos enrolados, né, cada desse aqui, e depois eles enrolam novamente aqui e fica com esse aspectozinho aqui, ó, que é muito bonito, por sinal. Quando você precisa de um trabalho um pouco mais com detalhes, ele fica ótimo. E aí, o que a gente dá pra fazer com esse fio? Dá pra fazer basicamente tudo. Painéis, que mais? Suportes de planta, coisas mais robustas. Eu sempre penso que fica mais bonito com coisas mais robustas, porque ele é um fio muito mais forte, mais rígido e dá um aspecto bonito. Você não consegue, utilizando esse fio, fazer algo delicado, sabe? Não fica legal. E ó, esse daqui é um suporte de plantas que eu fiz com esse fio, como vocês podem ver, ó. Esse suporte de plantas, ele aguenta vasos grandes, vasos pesados, e é uma ótima solução, porque você consegue fazer um bom trabalho utilizando um material muito bom, também com um custo muito baixo, né, comparado com alguns outros fios, tá? Deixa eu ver o que. O único ponto negativo, posso dizer assim, desse fio é que ele é muito rígido. Então, quando você vai dar nós com ele, né, se você precisar dar um nó um pouco mais apertado, aqui como esse caso aqui do nó torcido e tudo mais, pode machucar um pouquinho sua mão. Mas é algo muito individual, vai de cada um. É um fio ótimo de trabalhar, você encontra em várias cores também, muitas cores. Eu tenho aqui o cru, mostarda, terra, verde, enfim, consigo usar pra tudo. Inclusive, no videozinho que eu subi essa semana, eu peguei um fiapinho desse aqui, né? Cortei e usei pra fazer esse detalhezinho do chaveiro, tá vendo? Eu usei no verde aqui, ó, aqui por dentro, pra dar esse acabamento e ficou uma graça. Dá pra você usar também dessa forma.
Então, fio torcido, falamos. Agora nós vamos para o cordão sem alma. Um fio trançadinho sem alma, que é esse aqui. Falar sem alma parece uma coisa tão ruim, né? Mas não, sem alma é porque ele não é recheadinho. Você tá vendo aqui dentro que existe um buraquinho aqui no meio? É porque ele não tem esse enchimento aqui por dentro. Então, ele é um fio, ó, mais molinho, né? Ele me lembra, inclusive, um cadarço, como se fosse um cadarço. Esse aqui é um pouco mais grosso, claro, né? Ele é de 3 milímetros também, mas me lembra muito um cadarço. E esse fio aqui, assim como o fio torcido, ele é muito forte, né? Você consegue usar ele para fazer muitos painéis maiores, né? Com detalhes maiores, quando você precisar usar, por exemplo, para fazer cortina, coisas grandes, ele é maravilhoso para você usar. Suporte de plantas, que é inclusive o modelinho que eu tenho aqui. Ó, esse daqui é um suporte de plantas que eu fiz nesse fio. E ele fica muito bom, fica com acabamento ótimo, tá vendo? Grosso, os nós ficam muito bem delimitados, muito bem desenhados aqui, ó. E aguenta também muito peso. Eu sou fã de suporte de plantas, acho que fica lindo, que é uma coisa que vale a pena utilizar. E deixa eu ver o que mais. Acho que para esse fio é isso, coisas maiores, coisas pesadas também você consegue, igual aqui eu fiz um com 4 alças, né? E ele aguenta vasos literalmente grandes, pesados. Eu tenho uma jiboia aqui num vaso de barro linda, que ela fica super bem utilizando esse cordão aqui no suporte. E agora nós vamos falar do fio macramê, que é esse aqui, da Pingolim, fio macramê. Esse fio, assim como aquele torcido que a gente viu no começo, ele é 3 fios, ó, que são torcidos entre eles, que formam esse trançadinho, certo? O que eu acho do fio macramê? Ele é muito bonito, muito macio, ele tem um aspecto muito gostoso de trabalhar, só que não é legal você começar por ele, porque ele é um fio muito maleável e ele vai se desfazendo, tá vendo? Com o passar do tempo, você vai mexendo, ele vai se desfazendo. Então, sempre faça um nozinho na ponta. Então, pra quem tá começando, nem sempre é uma boa alternativa, porque ele não vai ficar rígido, vai ficar um trabalho talvez um pouco mais desengonçado. Então, eu gosto de usar ele para dar acabamentos, né? Usar para alguns detalhes, usar para fazer, por exemplo, o arco-íris. Olha que legal esse aqui. Eu fiz esse aqui essa semana e aí eu utilizo esses fios aqui, são todos esse fio macramê da Pingolim. Aí eu usei aqui o mostarda, o verde oliva e um tom de marrom, que fica ótimo, tá vendo? E ele funciona melhor nesse tipo de trabalho, né? Como se fosse um acabamento. Assim como eu usei aqui, ó, nesse suporte de plantas, para dar uma coloração aqui no comecinho, tá vendo? Tanto no comecinho quanto aqui na base. Então é isso, fio macramê, se você for começar, sugiro que comece com o barbante 24 fios ou com um cordão de algodão, porque você vai se adaptar melhor. Mas é um fio ótimo com muitas cores, por exemplo, você pode fazer com ele chaveirinhos pequenininhos, você consegue fazer chaveirinhos de folhinhas pequenas, né? Mas coisas pequenas. Para peças grandes ou para coisas que precisam suportar peso, ele não é uma boa ideia, tá? Não tive uma boa experiência com essas coisas, tanto visualmente quanto usualmente. E agora nós vamos para o cordão de algodão, que é o fio com o custo-benefício mais caro, que é esse aqui, mas ao mesmo tempo deixa o trabalho lindo, 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 lindo. É uma mistura de amor e ódio por esse fio aqui. Ó, vou tirar aqui um pedacinho para mostrar para vocês.
Esse aqui é o cordão trançado de 4 milímetros com alma. Ó, você percebe que ele é um pouco mais rígido, ó, e muito redondinho, percebe? Ó, bem redondinho. Então, você consegue fazer detalhes de forma muito mais bonita com esse cordão. Eu vou dar um exemplo. Aqui, eu fiz um painelzinho, né, dentro de esqueci o nome disso aqui, gente. Um bastidor, lembrei, dentro de um bastidor. O que eu precisava aqui pra fazer esse trabalho? Eu precisava que esse desenho aqui, ó, tá vendo? Essas linhas ficassem bem definidas. E esse resultado eu só consigo utilizando esse tipo de cordão, porque eu preciso de delicadeza e ao mesmo tempo de que seja um trabalho que fique definido, né? Você percebe aqui que as linhas ficam bem retinhas, você consegue ver todas elas passando aqui, uma por dentro da outra, de forma que fica muito bem desenhado. Então, por exemplo, se você precisa fazer um painel com muitos detalhes, o cliente está querendo com muitos detalhes, ou você, enfim, está querendo com muitos detalhes, fica muito mais delicado. Às vezes para um quartinho de bebê, alguma coisa que a pessoa quer colocar num determinado local exposto, que quer esse aspecto menos rústico e mais delicado, esse é o fio legal para você usar. Eu gosto muito da espessura de 4 milímetros, que é esse aqui. Vou até confirmar se é esse aqui. Não, ó, aqui eu usei 3 milímetros, tá vendo? Que ele é um pouquinho mais fino. Mas eu gosto muito, 3 milímetros, 4 milímetros e 5 milímetros. São os meus preferidos. O custo desse daqui é um pouco mais caro, porque você só encontra rolos de 50 metros. E geralmente com 50 metros tá custando em torno de 20, 30 reais. Não é um material barato de você encontrar, tá bom? Outra coisa, por exemplo, para você ver a diferença de usar o fio certo. Eu fiz um apoio de copos. E aqui eu usei o cordão tarrafa, que vai ser o próximo que eu vou mostrar pra vocês. E aqui do lado eu vou colocar o mesmo porta-copos feito com esse barbante que que a gente tá conversando, né? Que é o cordão de algodão. Ó, você percebe que apesar de ser o mesmo trabalho, o mesmo desenho, exatamente a mesma coisa, eles têm um aspecto completamente diferente? Pois é. Esse daqui, convenhamos, né? Tá muito mais delicado do que esse daqui, tá mais rústico. Então, esse é o aspecto que eu tô falando com vocês, que vai ficar muito mais legal do que o rústico, se você estiver buscando isso. Tá vendo? Aqui eu usei cordão de 3 milímetros e aqui eu usei o de 5 milímetros de trançado, tá? Vamos pro nosso último fio, que é, ó, o nosso cordão. Esse daqui as pessoas chamam de tarrafa, eu não sei exatamente por que motivo, mas ele é um cordão, tá vendo? Trançadinho e bem mais grosso, né? Olha a diferença desse daqui para o outro que a gente estava conversando agora. É uma diferença e tanto. Então, quando você precisa de um trabalho mais robusto, de um trabalho muito grande, como uma cortina, uma coisa muito grande, um painel muito grande, algo que demande volume maior, é melhor que você faça com um fio mais grosso, como esse. Ou um suporte de plantas, enfim, que também demande muito peso, né? Vamos supor que a pessoa fala assim, olha, eu preciso de algo que suporte 10 quilos, 15 quilos, às vezes até um pouco mais. Eu sugiro que vocês utilizem fios mais grossos como esse, né, de 5 milímetros, ou até maior também, se você encontrar, porque vai te dar um suporte muito maior. Esse aqui, ele tem alma, tá vendo? Ele tem um recheiozinho. Então, você sempre vai ver que ele por dentro ele tá gordinho, por isso que ele é tão rolicinho assim, sabe? Redondinho. E é isso, esses são os fios que eu acho que são os principais no começo.
Acho que não ficou nenhuma dúvida. Se tiverem qualquer dúvida, pessoal, manda aqui nos comentários, eu vou responder vocês. Se vocês quiserem sugestão de onde comprar os fios também, pode me perguntar, eu indico pra vocês. Eu tenho uma lista já de fornecedores que eu compro com frequência. Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês gostem, espero que vocês saibam escolher o fio certo para fazer cada trabalho, porque isso muda muito o resultado final do trabalho, assim como o exemplo desses 2 porta-copos. Tá bom? Até mais, espero que tenham gostado. Beijo, beijo.